Boa noite, meus queridos. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui, graças a Jesus, para estudarmos um pouquinho das cartas católicas. Vocês sabiam que as cartas católicas são chamadas de católicas, porque católico significa universal e elas não foram dirigidas a uma única comunidade especificamente? Pois é. Como diz a Chiquinha, isso. Né? Meus queridos, vamos lá, deixar de brincadeira. Mas sério, tá tranquilo aqui, tá? Tranquilo. Pronto. Tranquilo. Como a gente gravou agora, eu dou nessa brincadeira aí, porque na verdade nós tínhamos começado um pouquinho antes, tá? Então, nós vamos observar que a carta escrita por Tiago, tá? Ela foi escrita diretamente em grego, certo? Tá? Então, você vê aqui, ó, em grego. O detalhe é o seguinte, tá? Esse grego, né, ele apresenta, ó, a escrita foi feita em grego, né? Tem uma certa elegância e vai ser colocado para nós, assim, também em diatribe. O que é a diatribe, tá? É o senso de retórica. Gente, nós estamos falando da linguagem, tá? A escrita na qual foi trazida para nós a carta de Tiago, tá? Quando a gente falar na ideia de diatribe, você vai lembrar senso de retórica. Lembra daquela ideia que nós conversamos em outros livros sobre, por exemplo, a retórica paulina? Ei, Edvan. Diga, meu querido. Tu tem algum material que enfatiza a retórica, que ensine alguma coisa sobre retórica? Rapaz, eu tenho material de filosofia. Ah, sim. Tá? Tá agregado a filosofia. Diga. Está agregado à filosofia, né? A retórica. Agregada à filosofia. Se você ler, por exemplo, as Confissões de Agostinho, acho que até que você já deve ter lido alguma coisa, né? Agostinho ele era um excelente orador, sabe? E assim, é você conseguir, né, convencer pela palavra, usar as palavras certas para o público certo. Eu sei. Entendi. Tá? Então, assim, se você pega a carta de Tiago, você vai encontrar exatamente essa referência. Gente, vamos ter cuidado com. São duas palavras que Edvan, sabe? Tenho muito cuidado quando a gente está estudando essas cartas, tá? Uma é a diatribe, né? Que é o senso de retórica. E outra é uma que a gente já viu, inclusive, nas cartas paulinas, né? Que é a parousia. Tá? Então, a gente tem que ter muito zelo com essas palavras. Tranquilo? Benedito, você está com a Jerusalemzinha aí também, tá? Sim, estou sim, Edvan. Meu querido, você pode ver para mim esse terceiro parágrafo. Da introdução? Da introdução. Tudo da introdução, tá? Ok. Quando as igrejas aceitaram a canonicidade desta epístola, identificaram comumente como seu autor Tiago, irmão do Senhor, cuja função tão marcante na primeira comunidade de Jerusalém foi coroada pelo martírio por mãos dos judeus no ano 62, aproximadamente. Evidentemente, ele não se identifica com o apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, que Herodes mandou matar em 44. Mas poder-se-ia pensar em identificá-lo com outro apóstolo do mesmo nome, o filho de Alfeu. Já os antigos hesitavam neste ponto, e os modernos ainda o discutem, inclinando-se pela negativa. As palavras de Paulo em Gálatas foram interpretadas em ambos os sentidos. Beleza. E aí nós estamos vendo exatamente isso aqui nesta primeira lâmina, tá? Aí vem aquela questão, né? Que da carta escrita em grego, né? É um grego, né? Que nos leva, né? À ideia da retórica, tá? Que nos leva, né? Assim, como nós estamos colocando aqui, né? Foi escrito em grego, um grego, né? Esse escrito aqui é a linguagem, tá, gente? A linguagem grega, linguagem usada na carta.
uma linguagem em grego, escrito com elegância, né? Diatribe, né? Vamos pegar aí a ideia de senso de retórica, tá? Tranquilo? Tranquilo. E aí, assim, se a gente continuar nessa mesma temática da leitura, meu amigo Márcio, você fica à vontade, qualquer dúvida, qualquer coisa, tá bom? Tá bom, amigo. Com Estou certeza. falando para você, porque assim, os outros meninos já estão conosco todos os dias, então assim, já estão mais habituados comigo, tá? Tá certo. Mas Tá bom. você está em casa, tá? Tá certo. Obrigado. Gente, então assim, a Epístola de Tiago, tá? Ela foi escrita entre o final do primeiro século e o início do segundo século, tá? Sobre a história da autoria, né, Luiz, você pode seguir a leitura aí para mim? Ademais do verdadeiro problema, situa-se noutra parte. No parágrafo seguinte. Parágrafo 3, é? 2? 1, 2, 3 é o quarto, é verdade. 4, peraí. Ademais, o verdadeiro problema situa-se noutra parte e mais profundamente. Consiste na própria atribuição da Epístola a Tiago, irmão do Senhor. Esta atribuição, efetivamente, não está isenta de dificuldades. Se, de fato, a carta tivesse sido escrita por ele, personagem de primeira grandeza, não se compreenderia bem a dificuldade que ela teve para se impor na igreja como escritura canônica. Além disso, foi escrita diretamente em grego, com elegância, riqueza de vocabulário e senso de retórica, diatribe, que surpreendem bastante em um galileu. Sem dúvida, Tiago poderia ter sido ajudado por um discípulo de boa cultura helênica, mas esta é conjectura que não se consegue provar. Enfim, e sobretudo, a epístola apresenta afinidade muito notável com escritos que foram compostos no fim do século I ou começo do século II, especialmente com a primeira carta de Clemente de Roma e o pastor de Hermas. Muitas vezes se afirmou que estas duas obras utilizaram amplamente a Epístola de Tiago. Hoje se reconhece cada vez mais que tais afinidades se explicam pela utilização de fontes comuns e pelo fato de os autores destas diferentes obras terem encontrado dificuldades análogas. Por isso, numerosos autores atualmente situam a composição da Epístola de Tiago no fim do século I, ou mesmo no começo do século II. O caráter arcaico de sua cristologia se explicaria não pela antiguidade de sua redação, mas pelo fato de ela provir de um ambiente judaico-cristão, herdeiros do pensamento de Tiago, irmão do Senhor, e alheio à evolução da teologia cristã primitiva. Muito bem. Então, assim, isso aí que a gente ouviu a leitura do Luiz, ele é a explicaçãozinha desta lâmina, tá? Então, nós vimos também, né, pela leitura que o Luiz colocou para nós, que ela foi escrita entre o final
do primeiro século e o início do segundo século, tá? Aí, assim, por que é que o pessoal questiona Tiago, filho de Zebedeu, né? Assim, porque ele era um galileu e ele não tinha essa cultura do que está escrito aqui, né? Nessas páginas, tá? Então, nós vamos ter a carta de Tiago, escrita possivelmente por um outro Tiago, né? O Tiago, como nós estamos aqui vendo, o filho de Alfeu, tá? Gente, bem aqui, aconteceu o problema da justificação da fé, tá? E bem aqui, nós vamos ver assim um confronto entre o livro de Tiago, né? A carta aos Gálatas e a carta aos Romanos, tá? Se a gente for trabalhar com essa ideia, tá? Assim, o povo coloca como quando São Tiago vai colocar para nós na sua epístola, né? Deixa eu pegar aqui, né? Eu acho que é no capítulo 5, tá? Quando ele vai falar sobre a questão da fé, né? Que ele vai dizer que nós temos que ter uma fé e esta fé tem que ser mostrada pelas obras, tá? Tiago, quando ele vai trabalhar esse tema, né? Na primeira coisa, vamos ter cuidado bem aqui, ó, tá? A quem essa carta está sendo dirigida. Como nós vimos lá no capítulo 1, versículo 1, as 12 tribos da diáspora, o povo judeu disperso pelo mundo, e aí nós vamos lembrar que o povo judeu, nós temos o povo judeu cristão e o povo judeu pagão, tá? Beleza? E assim, nós vamos ter a carta também escrita em estilo homilético. Ora, quando eu falar em estilo homilético, eu estou obrigatoriamente falando no estilo da catequese, tá? Uma catequese usada nas assembleias, tá? Uma catequese de ensinamento para as comunidades judaico-cristãs, certo? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Então, é assim, quando eu falo estilo homilético, eu estou obrigatoriamente, sim, falando na ideia, gente, de sermão, tá? Um sermão onde eu vou discursar obrigatoriamente para promover uma catequese, para promover um ensinamento. Aí a gente tem que ter cuidado com uma informação, tá? Eu acho até que a gente, de certa forma, discutiu isso no sábado passado, tá? Às vezes, nós vamos ter documentos aqui onde o próprio autor tem as ideias e ele mesmo escreve, tá? Outras vezes, nós vamos ter o autor, tá? Ditando para alguém escrever e esse alguém, como seu escriba, vai escrever as informações. E de outras vezes, a gente pegar uma pessoa anônima, né? Usando o pseudônimo do autor sagrado, por exemplo, né? Como a gente poderia imaginar, vamos colocar assim, a carta aos Hebreus. Então, alguém foi lá dizendo que era Paulo, né? Que não é o caso, que não tem essa informação, tá? Mas, por exemplo, a pessoa escreveu a carta, né? E faz de conta que a pessoa lá no final assinou, né? Paulo, apóstolo do Senhor, que não está assinado, né? É bom que fique isso dito, tá? Se você pegar a carta por exemplo, aos Efésios, tem lá a assinatura de Paulo. Se você pega a carta aos Tessalonicenses, tem lá a assinatura de Paulo, tá? Então, assim, na carta de Tiago, né, nós vamos ter um Tiago que escreveu, né? Só que pela estrutura da carta, pela linguagem colocada na carta, essa carta não é tão carta, tá? Mas ela se encontra no estilo homilético, no estilo da exortação, no estilo da catequese, no estilo do sermão
direcionada a ensinamento das comunidades das 12 tribos da diáspora, né, do povo judeu disperso pelo mundo. Confere. Vocês estão me ouvindo? Confere sim, tranquilo. Então, assim, o que é que nós vamos, então, observar aqui, né? Os ensinamentos da carta, tá? A vida a respeito da paciência no meio das provações. Gente, Márcio, tu podes ler para mim o capítulo 1, versículos de 1 a 12? Da carta do Tiago? Sim. Pode, eu não estou nela ainda. Pois alguém pode pegar aí e ler, gente? Capítulo 1, versículo de 1 a 12. 1 a 12, né, Tiago? Isso. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão. Saudações. O benefício das provações. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria, serdes submetidos a múltiplas provações, pois sabeis que a vossa fé, bem provada, leva à perseverança, mas é preciso que a perseverança produza obra perfeita, a fim de seres perfeitos e íntegros, sem nenhuma deficiência. A súplica confiante. Se alguém dentre vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que o concede generosamente a todos sem recriminação, e ela ser-lhe-á dada, contanto que peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, impelidas e agitadas pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, dúbio e inconstante, como é em tudo o que faz. Glorie-se o irmão de humilde condição na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque passará como a flor da erva. Com efeito, basta que surja o sol com seu calor, logo seca a erva e sua flor cai. Desaparece a beleza do seu viço. Eis como acabará por perecer o rico no meio dos seus negócios. Bem-aventurado o homem que suporta com paciência a provação, porque, uma vez provado, receberá a coroa da vida, que o Senhor o prometeu aos que o amam. Obrigado. Então, você vai observar, tá, que Tiago está escrevendo aqui, tá, a comunidade no meio das provações, tá? E aí ele sugere, tá, que a gente, né, suporte, que a gente tenha, né, assim, ó, suporte sem recriminação, né? Então, assim, contanto que peça com fé, sem duvidar, ou seja, tem que sustentar a fé, tá? No capítulo 1, versículo de 13 a 18, ele vai sugerir aí para nós, tá? A origem da tentação. Preste atenção os ensinamentos que ele coloca, ó, tá? No capítulo 1, versículo 26, capítulo 1, versículo 26, se alguém pensa ser religioso, mas não refreia a língua, antes se engana a si mesmo, saiba que a sua religião é vã, tá? Ou seja, eu tenho que dominar a língua, tá? É aquela história, a gente tem vontade de falar um bocado de coisa, mas, mas não é assim também não. Segure a língua aí, segura o que você está pensando, está dizendo que você é mais do que isso, tá? Preste atenção, outro ensinamento que traz para nós, ó, a importância do bom relacionamento e da misericórdia. Everto, capítulo 2, versículo 8.
Versículo. Assim, se cumpris a lei régia, segundo a Escritura, amarás teu próximo como a ti mesmo, agis bem. Pronto. Ó, a importância do relacionamento, tá? Versículo 13 diz o que, velho? O 13, É, versículo 13 do mesmo capítulo. porque o julgamento será sem misericórdia para quem não pratica a misericórdia. A Beleza. misericórdia, a misericórdia desempenha o julgamento. Obrigado. Desempenha o julgamento. Uhum. É, assim, despreza, tá? A misericórdia desdenha o julgamento, ela despreza o julgamento. A misericórdia ela é mais forte que qualquer coisa, tá? Eficácia na oração, né? Então, está lá no capítulo 1, versículos de 5 a 8, tá? E lá no Benedito, capítulo 5, versículo 14. Ok. Diz assim: 14. Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja, para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Vai até 16. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o porá de pé. E se tiver cometido pecado, estes lhe serão perdoados. Muito bem. Você vai encontrar, assim, sabe onde? Informação sobre isso? No Concílio de Trento, tá? É o sacramento da unção dos enfermos que a nossa igreja adota, tá? Nós vamos observar também que a carta traz ensinamento de cunho moral, tá? Exortação dos pobres e advertência dos ricos. A carta é curtinha, ela só tem 5 capítulos, tá? Nós vamos ter a advertência moral. Daqui a pouco eu vou. Deixa eu ver se é isso aqui. Tá? Ó, de cunho moral, né? Exortação dos pobres e advertência aos ricos, tá? No capítulo 2, versículos de 1 a 13, tá? E a execução das boas obras, acautelamento, cuidado contra a fé estéril, tá? Gente, quando eu falar em fé em Tiago, obrigatoriamente eu tenho que lembrar do versículo 14, tá? Meu irmão, se alguém disser que tem fé, mas não tem obra, que ele aproveitará isso? Acaso a fé poderá salvá-lo? Se o irmão ou irmã não tiverem o que vestir e lhes faltar o necessário para a subsistência a cada dia, e alguém de vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai, e não lhe der o necessário para a sua manutenção, que proveito terá nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, está completamente morta, tá? Gente, e essa informação, nós vamos fazer um confronto com Gálatas 5, versículo 6, tá? Nós vamos confrontar, por exemplo, com Coríntios 13, 3, que é aquela ideia, se eu não tiver amor, né, não me serve nada, tá? Essa ideia também vai aparecer em 1 João 3, 17 e Mateus 7, 21, tá? Então, assim, nós vamos observar essa carta, né? Carta de cunho moral, tá? Execução das obras é acautelamento contra a fé estéril, tá? Gente, aqui, como a gente pode observar na lâmina do slide, tá? Há quem sugira, há estudiosos que sugiram que há uma discussão, tá? Entre Tiago, né, o autor Tiago da carta ao Tiago, e Paulo, tá? Então, há um confronto aqui nas ideias de Paulo em Gálatas e Romanos, certo? Se tiver alguma observação a ser feita, pode falar.
Uma discussão. Beleza. Olha, a epístola de Tiago, tá? Representa, preste atenção, olha o que foi que nós trabalhamos aqui, ó. Paulo defende a fé voltada para Jesus Cristo, tá? Beleza. Tiago vai dizer assim, opa, mas não é só você ter fé não, bebê. Você tem que ter fé, mas você tem que ter ação. Você tem que ter obras, tá? Aí, o Tiago diz, a sua fé, para ser uma fé válida, ela tem que ser obrigatoriamente envolvida na ação. Não basta apenas eu rezar, eu preciso ter ação, tá? Eu tenho que fazer isso. Sabe quem foi que seguiu essa deixa que está colocada aqui para nós quanto à fé com obras na carta de Tiago? São Vicente de Paulo, né? São Bento, São Vicente de Paulo, tá? São Vicente dizer assim, ó, se você for para a missa, que é a oração por excelência, mas no meio do caminho você encontrar um irmão que precisa de você, deixe de ir à missa e vá socorrê-lo, tá? Aquela ideia de São Bento também, do trabalho, é uma coisa muito importante, tá? E aqui, assim, isso aqui do ponto de vista moral é interpretado segundo a filosofia da religião, tá? Como um princípio dialético, tá? Onde não é que Paulo esteja errado, tá? Não é que Tiago esteja errado. Não é que Paulo esteja 100% certo, nem que Tiago esteja 100% certo, tá? Mas ambos se complementam, tá? Então, na filosofia, nós usamos este termo aqui, ó, dialética, tá? Que é o confronto dos opostos, tá? Então, assim, a epístola de Tiago representa um equilíbrio dialético entre fé e obras. Beleza? Beleza. Gente, que horas são? 9h47. 9h47. Tá? Beleza. Então, bem aqui, nós vamos já trabalhar com a epístola de Judas, tá? A questão é, a gente dá uma olhadinha mais em alguns versículos de Tiago e amanhã vê Judas? Sim. Concordo. E os demais? Adivan, Diga, Evé. esse versículo 14 que você falou, qual é o capítulo? Capítulo 2. 2, certo. Você pode ler para mim, Everton, por favor? Capítulo 2, versículo 14. Vamos fazer assim? Vamos ler o capítulo 2 completo. Cada um lê um parágrafo. E a gente faz um comentário dele. Ok. Quem quiser pode começar. Meus irmãos, Vossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, glorificado, não deve admitir a acepção de pessoas. Assim, pois, se entrares em vossa assembleia 2 pessoas, uma trazendo um anel de ouro, ricamente vestida, e a outra pobre, com suas roupas sujas, e tendes atenção ao que se traja ricamente, e lhe disserdes, senta-te aqui neste lugar confortável, enquanto dizeis ao pobre, tu fica em pé aí, ou então senta-te aí embaixo no estrado dos meus pés. Não estás fazendo em vós mesmos discriminação? Não vos torneis juízes com raciocínios perversos? Siga, Everton. atentai para isso, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os pobres em bens desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? E, no entanto, vós desprezai o pobre. Ora, não são os ricos que vos oprimem, os que vos arrastam aos tribunais? Não são eles os que
blasfemam contra o nome sublime que foi invocado sobre vós. Assim, se cumpris a lei régia, segundo a Escritura, amarás teu próximo como a ti mesmo, agis bem. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e incorreis na condenação da lei como transgressores. Benedito. Com efeito, aquele que guarda toda a lei, mas desobedece a um só ponto, torna-se culpado da transgressão da lei inteira. Pois aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Portanto, se não cometes adultério, mas praticas um homicídio, tornas-te transgressor da lei. Falai, pois, e agi, como os que hão de ser julgados pela lei de liberdade. Porque o julgamento será sem misericórdia, para quem não pratica a misericórdia. A misericórdia desdenha o julgamento. Meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, que ele aproveitará isso? Acaso a fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou irmã não tiver o que vestir e lhes faltar o necessário para a subsistência de cada dia, e alguém dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai, e não lhe der o necessário para a sua manutenção, que proveito haverá nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, está completamente morta. Luiz? De fato, alguém poderá objetar: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Ótimo. Lembra-te, porém, que também os demônios creem, mas estremecem. Queres, porém, ó homem insensato, a prova de que a fé sem as obras é estéril? Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado ao oferecer o filho Isaque sobre o altar? Já vês que a fé concorreu para as suas obras, e que pelas obras é que a fé se realiza plenamente. E assim se cumpriu a Escritura, que diz: Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vês que o homem é justificado pelas obras, e não simplesmente pela fé. Da mesma maneira, também Raabe, a prostituta, não foi justificada pelas obras quando acolheu os mensageiros e os fez voltar por outro caminho. Com efeito, como o corpo sem o sopro da vida é morto, assim também é morta a fé sem as obras. Palavra do Senhor. Muito bem. Graças a Deus. Então, nós vamos observar aí, assim, que a epístola de Tiago, ela é toda assim um ensinamento, tá? Se você pegar assim para a gente fechar, né, esse estudo de Tiago, tá? Lá no final, capítulo 5 e versículo 19, Benedito, o que ele diz para nós? 5:19, né? O último capítulo dessa epístola. Pronto. Ele diz assim: meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade e outro o reconduzir, saiba que aquele que reconduz o pecador desencaminhado salvará sua alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Benedito, para que isto aqui seja realmente uma carta, está faltando alguma coisa? Tá faltando aí um final, né? Está faltando uma saudação, né? Tá faltando uma saudação final.
Exatamente. Então, você vai observar, tá, assim, que nessa epístola, tá? Vou botar daqui, ó, tá? Essa aqui é a linguagem que ela foi escrita, né? Uma linguagem grega, tá? Um pescador galego, né? Tem uma linguagem tão aprimorada, tá? Trabalhar com o problema da justificação da fé, e há um confronto entre as ideias escritas na carta de Tiago, na carta aos Gálatas e aos Romanos, tá? E essa carta é dirigida, segundo a Escritura, né? As 12 tribos que estão no meio do mundo, espalhadas pelo mundo, as 12 tribos da diáspora, tá? Escrita em estilo homilético, né? Que é a catequese em uso nas assembleias judaico-cristã, embora, tá, tenha também alguns pagãos que se convertem depois, tá? Os elementos da carta. Tá? Pessoa com o ensinamento do sacramento dos enfermos, tá? Quanto ao cunho moral, é a história de você, né? A exortação dos pobres, a advertência aos ricos, tá? E aqui é um ensinamento que nós poderíamos dizer que o autor, né, tem ligação, né, com os ensinamentos, né, com alguém que ouviu os ensinamentos diretamente de Jesus, tá? Então você vê que Jesus faz uma preferência pelos pobres, e você vai recordar, por exemplo, aquela ideia, né, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, tá? Execução das boas obras, acautelamento contra a fé estéril, a fé sem obras, tá? A quem sugiro, como eu estou colocando aqui, que seja uma discussão dirigida a Paulo, né, uma polêmica de ideias, tá? E a epístola vai representar um equilíbrio dialético, né? A epístola de Tiago, você vê assim toda a doutrina, todo o ensinamento, e ele diz, olha, você pode ser bem bonzinho, amigão, mas se você não viver o que você está fazendo, amiguinho, sua fé está sem obra e, portanto, ela é uma fé morta. Maravilha aqui? Beleza. Maravilha. Beleza. Muito bom. Então, aqui a gente conclui, tá? Muito obrigado a todos.